Abduzidos na Terra Plana. De Fernando Lira. Episódio 8, A Revolução. Sequência 1, Externa, Praça Central de Terra Plana, dia. A Praça Central está uma zona de guerra. Gritos, discussões, e empurra-empurra. Telões holográficos exibem cenas impactantes, sequências gráficas mostram diagramas de cérebro com áreas destacadas, piscando em vermelho, ícones de reset e upload piscam enquanto arquivos são sobrescritos. Ao lado, legendas aparecem sobrepostas, memória apagada, personalidade atualizada, processo de reprogramação concluído. No meio da confusão, um homem segura a cabeça como se estivesse num colapso nervoso. Homem confuso. Olha ao redor. Isso é um pesadelo. Eu me lembro, mas ao mesmo tempo, não me lembro. Uma senhora fanática, 40, usando um vestido geométrico preto e branco, segurando um cartaz que diz: a curvatura é ilusão. Ela chacoalha o cartaz na cara de um jovem revoltado. Senhora fanática. Berra, ensandecida. Propaganda dos esféricos. Vocês vão acabar com nossa civilização. Jovem revoltado. Sarcasmo, aponta para os telões. Sim, claro. Porque sequestrar pessoas e apagar memórias é super normal, né? A multidão se divide cada vez mais. O clima fica pesado. Vemos um homem sem camisa e com o rosto pintado com um megafone. Homem sem camisa. Grita, histérico. Eu sempre soube. Meu gato tentou me avisar. Outro grupo de pessoas abraça uma estátua de Mito, como se tentassem protegê-la. Seguidor de Mito. Chora, abraçado à estátua. Ele nos deu tudo. O café da manhã com pão achatado. A explicação sobre o sol de nos seguir o dia inteiro. Não vou deixar vocês levarem isso. A estátua balança, enquanto os rebeldes tentam derrubá-la. Vemos um homem embrulhado em papel alumínio, sacode um cartaz feito de caixas de sucrilhos que diz: o formato não importa, a Matrix é real. Um agente da Terra Plana se aproxima e grita no megafone, seu tom é duvidoso. Agente. Hesitante, lê uma mensagem em uma folha de papel. Todos voltem para suas casas. Este conteúdo não foi verificado pelo Departamento de Verdade Suprema. A multidão zomba agente. Um grito corta o ar. Voz no meio da multidão. O mito fugiu. A confusão intensifica. Pessoas começam a correr em todas as direções. Alguns tentam invadir o prédio do governo. Uma horda se forma, determinada a encontrar Mito. Corta para. Sequência 2 externa, beco escuro, dia. A família Silva avança apressada por um beco úmido e tortuoso, acompanhada por mitocôndria. O som da multidão em pânico ecoa ao longe. Passos apressados. Respiração ofegante. Joana. E os outros? Os da resistência. Mitocôndria. Sem parar de andar, estão a salvo. Estão em um novo centro de comando. Carla. E o mito? Mitocôndria para por um instante, o rosto tenso. Mitocôndria. Fugiu. Sabia que estava perdendo. Mas não se enganem, ele ainda é perigoso. Seus seguidores são muitos. E fanáticos. Um silêncio carregado toma conta do grupo. Mitocôndria, Conde. A queda do líder não significa a queda do regime. A mente plana é um vírus que se espalha mesmo sem um corpo. Eles chegam a um cruzamento entre dois becos. Mitocôndria para. Mitocôndria, Conde. Por isso estou aqui. Vocês são a peça que faltava. O símbolo. O comando agora é de vocês. Ele retira um pendrive e o entrega a Carlos. Mitocôndria, Conde. Esse é o próximo passo. A rede está pronta, mas precisa de um rosto. De uma voz. Carlos. Nós? Não, não dá. Nós só queríamos sobreviver. Joana. Não somos líderes. Mitocôndria. Se eu for pego, a resistência cai. Vocês são os únicos agora, que podem continuar. Silêncio.
Paulo. E se a gente falhar? Mitocôndria. Então falhem lutando. Mas não se calem. Mitocôndria olha uma última vez para a família e se afasta por uma trilha lateral, some entre sombras e fumaça. Joana. Baixo. E agora? Carla. Agora, seguimos. O sistema já nos conhece. É preciso que nos tema. A família segue adiante pelas vielas. Corta para. Sequência 3 externa, ruelas de terra plana, dia. As vielas são estreitas. Uma ventania rasga cartazes das paredes com propaganda de mito. O mito corre, sua respiração acelerada. Ele está envolto num sobretudo preto e um chapéu que lhe cobre a cabeça e o rosto. Ele aperta o sobretudo contra o corpo, tentando se esconder. Ele se enfia por um beco estreito e ao passar por uma pilha de caixas de madeira, tropeça. Seu chapéu cai e ele se abaixa com pressa para pegá-lo, encostando-se a uma parede, tenta se recompor. Mito. Para si. Isso vai passar. Eu ainda posso controlar isso. Voz ao longe. É ele. É o mito. O mito congela. Seus olhos se arregalam. Ele vira a cabeça devagar para o outro lado do beco. Dezenas de manifestantes dobram a esquina. Alguns seguram bandeiras rasgadas. A fúria coletiva da multidão é assustadora. Eles começam a caminhar na direção do mito. O mito corre desesperado, empurra caixas e latas de lixo no caminho. Seus sapatos escorregam em uma poça d'água, ele consegue se manter de pé. A multidão avança em bloco, derruba grades, quebra barreiras de contenção e empurra quem tenta resistir. Mito. Corre, quase sem fôlego, olha para trás. Não? Não? Isso não deveria estar acontecendo. O mito dobra uma esquina e paralisa. À sua frente, um muro alto, coberto por cartazes rasgados com sua silhueta e frases do regime: mito é verdade e a dúvida é o inimigo. O mito gira sobre os calcanhares, pronto para fugir na direção oposta. A multidão de 50 pessoas avança tal qual um tsunami humano. Gritos, vozes misturadas, cartazes são rasgados, pessoas empurram umas às outras para vê-lo de perto. A imagem se alterna entre os rostos da multidão, olhos carregados de ódio, decepção, raiva contida. Manifestante 1. Você nos enganou. Manifestante 2. Nos fez acreditar em mentiras. Mito levanta as mãos, tenta acalmar a turba, sua voz sai trêmula. Mito. Amigos. Amigos. Tudo o que eu fiz foi pelo bem da terra plana. A multidão avança e ele recua até encostar-se no muro. Seu corpo agora está preso entre a pedra fria. Vê-se sua mão trêmula e o suor que escorre por sua testa. No meio da multidão, alguém ergue e arremessa uma pedra. A pedra corta o ar em um movimento lento, destacado do restante da ação. A pedra cai ao chão, a poucos centímetros dos pés de Mito, que pula para trás. Manifestante 3. Mentiroso. Corta para. Sequência 4 externa, Praça Central, dia. A praça lotada. Gritos, discussões, vaias e aplausos se sobrepõem em um ruído contínuo e cada vez mais alto. Pessoas gesticulam, empurram, discutem e avançam. Os telões holográficos ainda projetam as imagens perturbadoras das abduções, intercaladas agora com closes de Mito encurralado no beco. A população vê, em tempo real, a queda de seu líder supremo. Carla observa o descontrole da multidão. Vasculha o entorno com os olhos. Identifica uma pilha de caixotes perto de um palanque vazio e segue até lá. Sem hesitar, ela sobe no palanque. Manifestante. Ei! O que você tá fazendo? Carla. Ofegante, enquanto sobe. Tentando evitar que isso vire um linchamento público. No topo da pilha, Carla vê a massa furiosa que avança pelo beco. Sequência 5 externa, beco escuro, dia. O Mito encosta-se à parede. Olhos arregalados. Vira a cabeça, checando os lados. Dá, então, passos curtos, desconexos, prensado entre a parede e a multidão.
Pessoas começam a erguer objetos, pedras, pedaços de madeira, até mesmo sapatos, prontos para atirá-los. Sequência 6 externa, Praça Central, dia. Carla puxa um megafone de sua mochila e o liga. Grita. Carla. Com firmeza, a voz ecoa pela praça, escutem. A verdade do mito foi exposta, e vocês sabem disso. Agora é com vocês. Vocês escolhem a ilusão ou a realidade. Um telão exibe a imagem de Carla, emocionada, a multidão assiste. Carla, telão. A verdade não cabe num molde. Ela muda, cresce e assusta. Mas é nossa. E é hora de recuperá-la. Silêncio. A multidão está em choque. Alguns se entreolham. Ninguém sabe o que fazer. Homem entre os presentes. Mas, e se ela estiver errada? Senhora com chapéu rosa. Errada, ou só dizendo o que nunca nos deixaram ouvir. Jovem com olhos fixos no telão. Eu pensei isso ontem, e tive medo. O murmúrio aumenta. Pessoas trocam cochichos. O medo persiste nos rostos. Telão pisca. A imagem de Carla congela, depois se distorce por um segundo. Carlos, OS. Estão tentando tirar do ar. Paulo, OS. Não vão conseguir. 4 drones surgem no céu. Luzes vermelhas giram. 5 robôs se posicionam. A multidão recua em conjunto. Gás é lançado. Senhor de cabelos brancos. O que está acontecendo? Isso não é imunização. Mulher com criança no colo. Eles estão nos atacando. Voz robótica, OS. Cidadãos em desvio. Retornem à harmonia. Multidão vacila. Alguns correm. Outros ficam. Paulo. Grita, emocionado. Vocês têm escolha. Não é mais só sobre forma, é sobre liberdade. Carla, telão. Se for mentira, virem as costas. Mas se for verdade, olhem para cima. Pessoas olham para o céu. A fumaça se dissipa. Um drone cai, pega fogo. Crianças apontam. Adultos se calam. Velhinha tímida. A lua ainda está ali. Jovem com jaqueta geométrica. E ela está redonda hoje. Outro transeunte. Eles disseram que não existia céu. Mas sempre esteve lá. A estátua de mito balança, depois despenca no chão. Silêncio total. Carla, telão. Talvez agora, possamos começar. Título na tela. Quando a verdade não cabe mais em linha reta. A voz de Carla soa mais alta que o barulho da multidão. A plateia se volta na direção do som. Carlos e Joana assistem do outro lado da praça, tensos. Manifestante 1. E se tudo for mesmo uma mentira? Manifestante 2. Hesitante, ainda segura um pedaço de madeira, e se a gente só estava seguindo ordens sem pensar? A multidão começa a se dividir, alguns abaixam as cabeças, outros parecem envergonhados. Corta para. Sequência 7, externa, beco sem saída, dia. A multidão dividida. Alguns mantêm os punhos cerrados, ainda indecisos entre a revolta e a dúvida. Outros abaixam as cabeças. No centro do beco, Mito permanece imóvel, encurralado. Carla permanece no topo dos caixotes, segura o megafone com as 2 mãos. Poeira cruza o espaço entre a multidão. Um som estridente vem do céu. Um feixe de luz desce, atravessa as nuvens e atinge a família Silva. A multidão recua. Olhos arregalados. O clarão cobre os 4. A luz aumenta até ofuscar. Pessoas tapam os olhos, viram o rosto, levantam os braços para se proteger. Gritam, abrem a boca, mostram expressões de pavor e surpresa. Parte da multidão recua, outra fica imóvel, fixa no clarão. Manifestante 3. Apavorado, cobre os olhos. É o castigo dos deuses. Mito. Murmura para si, atônito. Isso não pode estar acontecendo. Não pode.
A luz consome as formas da família Silva e flash branco absoluto. A imagem se apaga em branco total. O som cessa. A luz toma toda a praça. Sequência 8, Praça Central, dia. O brilho intenso começa a se dissipar. O som retorna num crescente lento. A paisagem está modificada. A família Silva está deitada sobre uma grama verde intensa. O céu azul profundo, sem nuvens. A luz ilumina em tom quente e suave o disco solar maior no horizonte. No entorno, construções de linhas curvas, sem ângulos. Pessoas circulam em roupas coloridas, sorriem, conversam e gesticulam com expressão leve. Joana. Olha ao redor. O que foi isso? Carla. Alguém redecorou a realidade. Um som de vinheta interrompe o espaço. Um enorme telão se ergue no centro da praça. Nele, surge Mitocôndria, cercado pelos outros membros da resistência, armados. Seu semblante é calmo, seu tom, autoritário. Atrás dele, o novo símbolo, um globo flutuante com a palavra verídica em letras douradas. Mitocôndria, telão. Cidadãos. A nova era chegou. O mito foi derrotado. Seus seguidores estão presos. Agora, só a verdade impera. A antiga Terra plana renasce como verídica. O mundo da verdade plena. A multidão aplaude de modo automático. Mitocôndria, Conde. E como seu verdadeiro bastião, podem me chamar de pai. A família Silva se entreolha, preocupada. Carlos. Baixo, pai. Desde quando ele fala assim? Paulo. Isto não parece liberdade, parece um déjà vu. Mitocôndria, telão. Mas cuidado. Toda erva daninha deve ser eliminada. Toda resistência à prosperidade deve ser varrida. Aqui não há mais mentiras. Aqui, só existe o pensamento redondo. A família começa a se afastar com discrição e sai pelo meio da multidão. Joana. Isso está errado, de novo. Mitocôndria, telão. Mas há uma família entre nós, que insiste em viver no erro. Uma família que pode ameaçar a paz de verídica. A família Silva apressa o passo no meio da multidão. Ao passarem por Marcos e Célia Traditos, agora vestidos de forma jovial, despreocupados, são reconhecidos. Célia. Ou coisa pra escapar é fugitivo. Marcos. Repreende. Não, Célia. Não se fala mais assim. Isso é pensamento plano. Lembra do que o pai disse? Pensamento redondo. Sempre. A multidão enlouquecida grita em uníssono. Multidão. Pai. 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 No telão, Mitocôndria está imponente, com as mãos erguidas para a frente, com punhos fechados. Mitocôndria, telão. Hoje nasce um novo ciclo. Uma nova ordem. Verídica é a luz. É verdade. É o único caminho. E enquanto existir uma reta, existiremos para encurvá-la. A plateia entra em êxtase. Faditeo. Sequência 9 interna, barraco escondido, noite. Um pequeno quarto de madeira, iluminado por uma lâmpada fraca. A família Silva assiste ao discurso de Mitocôndria em uma TV antiga. Carla, indignada, se levanta e desliga a TV com um gesto brusco. Carla. Essa não. Não posso acreditar, de novo. Paulo. Eu li em algum lugar que o autoritarismo é uma cadela no cio. Sempre pronta para parir. Carlos se levanta, os olhos firmes. Carlos. Cara família, só nos resta uma coisa: criar a nova resistência. Joana, mais decidida, bate a mão na mesa. Joana. Isso. A luta continua, companheiros. Faditeo. Sequência 10 externa, Praça Central, dia. O céu está limpo. A estátua do mito permanece caída, em pedaços. Grupos observam em silêncio. Algumas crianças brincam entre os escombros. Mitocôndria, telão. Hoje, o mundo desperta.
Mitocôndria está em pé, diante de uma estrutura metálica. Sua voz é firme, seu rosto neutro. Corta para. Sequência 9 externa, rua central, contínuo. Cidadãos apagam antigos grafites de limas do regime. No lugar, pintam círculos, órbitas, espirais. Corta para. Sequência 11 externa, praça central contínuo. Na multidão, Marcos e Célia Traditos sorriem e batem palmas, entusiasmados. Célia. Oh coisa! Marcos tapa a boca de Célia. Marcos. Já falei, para não mais falar assim. Célia, agora tudo é redondo. Redondo é o progresso. A visão se afasta da praça. A cidade de Verídica surge completa, com telões, prédios e construções de linhas onduladas e formas curvas. A cidade aparece isolada, cercada por um mar cinzento, denso e opaco, sem horizonte visível. No centro, uma bandeira hasteada, o tecido balança com o movimento do vento, exibindo o símbolo de Verídica, um globo geométrico, com linhas exatas e olhos vigiantes. Fá de outubro. Fim da temporada.